Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Meu nome é Marcelo R.M. Ramos e hoje nós gostaríamos de iniciar um estudo relacionado à música, adoração, saúde e a sua relação com o que nós vemos hoje em termos musicais, né? Espero que seja útil, te convido mais uma vez a curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e em breve nós já iniciaremos com a oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar da Tua mensagem, que tudo seja feito segundo a Tua vontade, para a Tua honra e glória. Nós pedimos e agradecemos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Música, adoração e saúde. Peguei bastante material do site Música e Adoração, mas também, porque lá possui bastante material já selecionado, né? Tem uma gama de materiais lá e isso seria bastante interessante pegar alguns conteúdos, comentarmos e tentarmos pelo menos desenvolver uma noção inicial de como a música pode nos afetar. Muitos têm a ideia de que a música é neutra. Então, imagine o seguinte: a nossa alimentação é neutra. Ou seja, independente do que você coma, você vai ter saúde da mesma forma, o seu corpo vai ser devidamente nutrido. Não, né? Então a alimentação não é neutra. Ou ela faz bem, ou ela faz mal. E existem coisas que são trazidos para nós como alimentos e que nós sabemos que não são necessariamente alimentos, né? Não tem essa capacidade de nos nutrir. Talvez nem deveriam ser considerados alimentos. O mesmo acontece com aquilo que nós assistimos, né? Ele não é neutro. Ele pode nos viciar e pode nos levar a bons pensamentos ou a maus pensamentos. Aquilo que cheiramos também pode ser viciante e a forma como nós usamos nosso corpo pode nos viciar ou não em determinados comportamentos. Então, se nós pararmos para pensar em todo esse padrão, aquilo que nós ouvimos também interfere no nosso comportamento, interfere no fato de se nós vamos viciar ou não em alguma coisa, se nosso corpo vai pedir cada vez mais algum tipo de música ou não. Então a música ela não é neutra, assim como nada do que nós fazemos é efetivamente neutro, né? Ou quase nada, né? Boa parte do que nós fazemos não é neutro. Então nós precisamos desse cuidado. Gostaria de convidar você para ler Filosofia Adventista Sétimo Dia com relação à música, 2004, Associação Geral da Igreja. A música pode nos atingir e tocar com um poder que vai além das palavras ou qualquer outro tipo de comunicação. Na sua forma mais pura e refinada, a música leva a nosso ser à presença de Deus. Então a filosofia da Igreja Adventista, pelo menos há 18 anos, teria sido de que a música não é neutra. E existe uma música que pode ser classificada como pura e refinada, e, portanto, uma música também existiria o extremo da música impura e não refinada, né? Prejudicial. Livre Educação, de Ellen White. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Então, Ellen White também não considerava a música como algo neutro. Ela considerava que a música tem um poder, sim, e justamente por ter esse poder, deve-se ter cuidado na forma como ela será utilizada. Richard Pellegrino, o que ele fala sobre o poder subliminar da música? Em 25 anos trabalhando com o cérebro, eu ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas como uma simples música consegue. Então, nós vemos a Associação Geral, nós vemos Ellen White, nós vemos uma pessoa que trabalha estudando o cérebro humano, dizendo que a música tem sim um poder forte e pode sim, e que portanto não é neutra, ela pode interferir sim no comportamento do ser humano.
Compreendendo que a música tem o poder de influenciar e modificar nossos pensamentos e sentimentos, devemos utilizá-la com a devida reflexão. Ellen White diz o que? Os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Ou seja, nós agimos basicamente em função daquilo que nós pensamos, a não ser que venhamos agir de forma irrefletida. E também, aí estaria errado também. Né? Agimos sem pensar o tempo inteiro, então estamos agindo instintivamente. Geralmente isso ocorre quando os sentimentos são colocados à frente. Então, quando nós refletimos no que vamos agir, geralmente nós buscamos controlar nossos sentimentos para não agir a todo e qualquer momento levados pelos sentimentos, levados pelos instintos. Quando nós colocamos os instintos acima, geralmente nossas atitudes deixam de ser refletidas. Né? Nós não refletimos naquilo que vamos agir. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Então, nós temos mais um exemplo aqui, um exemplo bíblico, de que a música ela pode interferir no alívio de uma pessoa. Bom, e se determinada música pode interferir para aliviar uma pessoa, ela também pode interferir para agitar uma pessoa, deixar uma pessoa num estado muito mais agitado, muito mais inquieto. Então, nós já estamos percebendo gradativamente aqui que a música, longe de ser neutra, ela pode interferir sim para um ânimo, ela pode interferir para uma calmaria, e aí nós temos que tomar cuidado para que essa calmaria não venha se transformar em algo tão lento que se torne que beire ali uma forma de manipulação, e o mesmo em relação à agitação. Deve existir, portanto, entre os extremos, um estado intermediário seguro para trabalhar com a música, tanto uma música mais calma quanto uma música mais animada. Embora reconhecendo que o gosto na questão da música varia grandemente de indivíduo para indivíduo, cremos que a Bíblia e os escritos de Ellen White sugerem princípios que podem formar nossas escolhas. Novamente, documento votado pela Associação Geral. E eu acredito que isso é um raciocínio básico que nós, como adventistas, podemos tomar, né? Bom, qual é o padrão de pregação bíblica? É o padrão da mensagem falada, não é o padrão da mensagem cantada. O padrão da pregação bíblica, quando Deus escolhia seus profetas, quando escolheu seus apóstolos, seus discípulos, o padrão foi enviar a mensagem falada, ler a mensagem para as pessoas. E pelo estilo de vida dos cristãos, aliado e no caso, antes do cristianismo, dos servos de Deus em geral, o estilo de vida dessas pessoas aliado à sua mensagem falada era o que impactava as pessoas e fazia com que elas tivessem o desejo de seguir ou o desprezo pela mensagem. Porque nós sabemos que a mesma mensagem, ela pode despertar em pessoas distintas sensações distintas. Naquele que desejar, por exemplo, uma mudança de vida, vai surtir um efeito positivo. Naquele que não quer aceitar aquele tipo de vida e ele quer viver de forma contrária àquilo, isso vai gerar uma oposição. E a oposição será mais forte na medida em que a pessoa tiver o interesse em viver conforme a vontade dela, se opondo a todo e qualquer tipo de restrição, a todo e qualquer tipo de limite, ainda que ela perceba que isso seja para a sua própria proteção. Então, nós vemos aqui, a música não é neutra, e nós podemos buscar os escritos da Bíblia e de Ellen White para buscarmos um nivelamento musical dentro de um intervalo seguro que seja benéfico.
Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Então ela está aqui se referindo àquilo que ela viu, né, aquilo que ela pôde presenciar em visão, e dentro do que Ellen White presenciou em visão, ela busca orientar as pessoas como agir. E dentro disso nós podemos, em Ezequiel 33, a Bíblia fala sobre a questão do sentinela, né? Quando o sentinela faz o seu trabalho e alerta as pessoas a respeito do perigo que está próximo ali, né? O perigo iminente, o perigo que está próximo a acontecer, e que muitas vezes é um perigo elevado. Então, quando ele faz esse aviso da forma correta, ele não é culpado pelo que vem a acontecer com a pessoa, porque ele fez o que estava ao seu alcance, né? E aí cabe àquele que ouviu a mensagem agir da forma mais ágil possível para se livrar do perigo. Agora, caso ele não viesse a fazer isso, ele seria corresponsável, ele seria um responsável em comum pelos prejuízos causados àquelas pessoas, porque ele não cumpriu com o seu dever, com a sua função. E aí a Bíblia diz o seguinte: Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Então veja, Deus está dizendo, olha, havendo mensagens de alerta sobre como agir, nós devemos alertar as pessoas. E aí, a partir desse momento, como cada um vai agir, aí é responsabilidade e consciência de cada um com Deus. Mas cabe a nós darmos essa mensagem. Por mais que as pessoas não venham assistir, por mais que as pessoas não despertem interesse na mensagem, a nossa função é falar. A nossa função é dar a elas a oportunidade de decidirem se vão ou não dar atenção àquela mensagem e verificar a mensagem e refletir a respeito dela. Acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos. É macio, melodioso e sem esforço físico. Então, primeiro ponto que ela coloca: não deve haver um esforço, não deve haver a música ela deve fluir naturalmente. Então, nós devemos ensaiar para cantar, nós devemos ensaiar de modo que não forcemos a nossa voz no momento de cantar, né? Nós devemos treinar a nossa voz e buscar músicas que estejam adequadas à nossa capacidade de canto, para não forçarmos. Então esse é um ponto. E ela diz também que é macio e melodioso. Então a música ela deve fluir de forma macia, ela não deve ser agressiva, né? A música, por mais animada que ela venha a ser, ela não deve ser agressiva. Ela deve, mesmo as músicas mais animadas, elas devem vir de forma suave. E eu só consigo essa forma macia e melodiosa se eu der prioridade a uma fala mais tranquila na hora de cantar, né? Uma fala mais natural, então buscar músicas que estejam adequadas à minha voz. E a instrumentação ela deve acompanhar a voz de forma macia também. E eu não consigo isso definitivamente se eu tiver um predomínio de instrumentos de percussão. Se eu tiver, por exemplo, pratos da bateria, o tambor da bateria, um carrom, esse tipo de coisa. Se eu tiver predomínio de instrumentos que produzem ruído e que tem ou, por exemplo, no caso de uma guitarra, um som estridente, né, que não é um som macio, não é um som tão melodioso, é uma nota mais estridente. Se eu tiver o predomínio desses instrumentos, e se eu tiver o predomínio dessa fala, como, por exemplo, as notas longamente puxadas e os sons peculiares comuns do canto de ópera, não agradam os anjos. Cada palavra é pronunciada, os cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente em tom harmonioso, são os que os anjos se unem a nós para cantar. Então, uma música com uma instrumentação tão forte que seja difícil entender claramente o que a pessoa está cantando, por exemplo,
num evento ao vivo ou alguma coisa nesse sentido, ele não é o padrão que foi mostrado a Ellen White como o padrão que nós devemos cantar. E nós conseguimos perceber isso claramente, né? Então, quer dizer, se você vai ouvir uma música que você não consegue entender o que está sendo cantado, ou se você vai ouvir uma música em que as notas sejam estridentes, sejam fortes, sejam a voz muitas vezes seja até abafada por causa do excesso de ruídos em virtude do predomínio dos instrumentos de percussão, de instrumentos que gerem ruídos, que não gerem notas definidas. Então, quando você tem isso, você tem evidentemente uma música que não está dando prioridade à melodia e à harmonia, né? Então, esse padrão de música, ele já começa a ser um padrão de música que nós devemos refletir sobre como vamos agir em relação a ele. Entre os anjos não há exibições musicais tais como movimentação física, voz áspera e estridente, uso de todo o poder e volume de voz que é possível. Então, a intenção da música não deve ser exibir as habilidades do cantor, como na maioria das vezes tem sido feito em relação aos cantores profissionais. Há muitos cantores profissionais, né? Ou seja, esse uso de todo o poder e volume de voz que é possível. Isso não deve acontecer, principalmente porque isso é prejudicial para a nossa voz, né? E também porque não é o cantor que deve ficar em evidência, né? É a mensagem. Assim como na mensagem falada, não é o pregador que deve ficar em evidência, é a mensagem. Para isso, ele deve buscar ter como base da sua mensagem a Bíblia. Não é suficiente conhecer os rudimentos do canto, e aplicando isso à música também, né? Porém, aliado ao conhecimento, deve haver tal ligação com o céu que anjos possam cantar através de nós. Então, ou seja, não basta o domínio técnico, é preciso haver a consagração. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando nós levamos até a igreja ou levamos até a nossa casa músicas cantadas por pessoas que definitivamente no seu dia a dia não busquem uma comunhão com Deus. Nós estamos basicamente incentivando que as pessoas ouçam essas pessoas e dê a elas cada vez mais fama. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Então, ela está deixando claro que, além da música não ser neutra, Satanás fará, assim como tem feito, da música um laço, ou seja, utilizará a música para atrair e cada vez mais controlar as pessoas. Aqui ele fala sobre a diferença de música sacra, separada, uma música que mais da melhor forma possível se torne nítido que você está cantando uma música que não é secular, que não é voltada a nada relacionado à vida secular, mas é voltada à adoração a Deus, por exemplo. Aí nós temos a música secular, que seria uma música comum, né? Uma coisa mais corriqueira, e a música profana, em que se percebe evidentemente que prejudica, não só pela letra, mas pela forma como ela é tocada. Ela claramente tem a intenção de levar o ser humano ao êxtase, à sensualidade e por aí afora. O grande problema que nós temos atualmente é que a música profana ela tem se tornado uma música comum, né? A música chamada secular ela tem introduzido cada vez mais a música profana. E a música sacra, a música comum tem entrado cada vez mais na música sacra, na música que deveria ter uma distinção quando nós cantamos a Deus. A pessoa perceber que aquela música, não só pela letra, mas pela forma como ela é tocada, ela é feita para louvor a Deus. Então, a música profana, então nós vamos pensar num conjunto aqui, né? Esse conjunto. Então, nós tínhamos a música sacra, que seria isso. E a música comum, né? Que abrange uma série de outras músicas, é um conjunto maior. E aí nós temos a música profana. Talvez, vamos colocar aqui como um pequeno conjunto. Vamos supor que a música profana representasse essa tampa de caneta. E aí, o volume, a quantidade de músicas profanas começou a aumentar. Por quê? Porque começou a se enxergar a música profana como uma música comum,
Começou a se verificar músicas que têm um claro apelo à sensualidade, um claro apelo à revolta, um claro apelo a uma série de coisas que o cristão não deve alimentar em sua mente. Isso começou a se tornar comum na música secular. E aí começou a se ter uma preocupação em atrair as pessoas através da música, não através de uma mensagem elaborada dentro da Bíblia, não através de um bom testemunho e não através de um convite à pessoa para renunciar à sua forma de ser, mas percebendo-se que esse é um grande mercado para se ganhar dinheiro e para atrair mais facilmente as pessoas, começou a se utilizar a música para atrair as pessoas pelos instintos e não pela razão. David Bowie, músico e ator britânico das décadas de 70 e 80, surpreendeu o músico da música com a declaração: "O rock tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock é perigoso. Eu sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos." E é claro que, pelo menos no começo e ainda hoje, existe uma questão de mercado, né? Você usar esse tipo de frase justamente de forma sensacionalista. Assim, mas também é muito imaturo e ingênuo acreditar que só esse seja o motivo, que não haja uma clara intenção em perverter as mentes das pessoas. E isso nós podemos verificar pelas letras, pela forma como as melodias têm se tornado cada vez mais agressivas, cada vez mais repetitivas e com um claro apelo mercadológico de vendas, né? Nomes do rock e do blues que morreram aos 27 anos de idade. O livro também deixa no ar a pergunta: por que aos 27 anos? Né? É um livro feito por Eric Segalstada, em que ele fala de um padrão de muitos músicos que morreram aos 27 anos. Né? E ele fala assim: por quê? Né? Por que teria acontecido isso? É muito difícil entender isso como mera coincidência. Em outro exemplo, o rapper Eminem canta uma música chamada Role Model, né, em que ele fala para se utilizar de substâncias entorpecentes, né, sair da escola e cometer crimes e viver uma vida de vícios. Né? Basicamente é isso. Vício, analfabetismo funcional, rejeitar todo e qualquer tipo de conhecimento e uma vida de crimes, né? Não percam tempo tentando adivinhar. Olha só, isso foi falado por um site Flávio Santos, Artigos Música Santa. Não percam tempo tentando adivinhar o gosto de Deus ou tentando criar a música santa ou separada no mundo. Ou seja, Deus perdeu tempo conosco, ou perde, né? Nos mostrando que há diferença entre o santo e o profano na Bíblia. Ele mostra para nós que existem comportamentos bons e ruins em todos os aspectos. Nós sabemos, por experiência própria, por sentir, pela simples reflexão sobre os nossos sentidos, que aquilo que comemos, cheiramos e vemos interfere no nosso comportamento e pode nos viciar. E é uma pessoa que simplesmente não estuda a Bíblia, que muitas vezes se baseia apenas no seu achismo. Ele diz assim, para não perder tempo com isso: vocês descobrirão que, em alguns casos, a única música que alcança alguns tipos de pessoas são rap, samba, funk, erudito, gospel, bossa nova, coral alemão, new age, jazz, pagode ou qualquer nome que se venha a designar os estilos musicais. Ou seja, a música não é mais vista, pelo menos por essa pessoa e por alguns outros, como um instrumento que nos ajuda a refletir e renunciar ao mundo. Pelo contrário, a música deve atender às vontades das pessoas. E basta você pensar o seguinte: eu vou adaptar a mensagem para atrair as pessoas sem que elas precisem de nenhuma renúncia? É isso que a Bíblia nos prega? Não, pelo contrário. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de renúncia. Renunciar aos instintos, lutar contra nossos instintos e não utilizar os instintos das pessoas e criar músicas ou mensagens, muitas vezes mensagens faladas sem nenhum conteúdo bíblico, né? Pastores aí que fazem sucesso entretendo as pessoas e quando você vai ver o conteúdo da mensagem dele não tem nada de Bíblia, não tem nada de efetiva renúncia dentro da Bíblia, é simplesmente falando conforme a cabeça dele, mas faz sucesso, as pessoas gostam, né? Então veja, uma deturpação. Não são mais as pessoas que precisam se adaptar ao padrão bíblico,
muitos músicos sugerem, não só sugerem, nesse caso aqui ele está falando categoricamente, que o cristianismo deve se adaptar à vontade das pessoas. Se as pessoas querem uma música desse jeito, então vamos oferecer música desse jeito para elas, ou seja, um fundo claramente de consumo, de mercado de consumo, e não de oferecer para as pessoas aquilo que vai fazer com que elas consigam renunciar a um tipo de música prejudicial, renunciar a uma sensualidade, renunciar a uma ação irrefletida, sem reflexão e por aí afora, né? Então você vê os perigos, né? As pessoas de forma bastante subjetiva, bastante vaga e imprecisa, dizendo o seguinte: olha, não se preocupe com isso não, canta qualquer coisa que serve, qualquer coisa serve. O importante é atingir como? Essas pessoas não estão sendo atingidas. Não adianta colocar uma letra dizendo sobre Deus se o acompanhamento daquela letra ele gera nas pessoas uma vontade cada vez maior de ceder aos instintos e uma dependência cada vez maior daquele tipo de mensagem. Muitos acreditam que a única maneira efetiva de alcançar a nova geração é incorporar a música rock e a bateria no serviço de adoração. Sei por experiência que tal pensamento é errado. Carl Satalbazides, né? Ele fala sobre a música moderna e ele é um ex-baterista de jazz e estudou com os maiores músicos do Canadá. Então, ou seja, mais um que por experiência própria percebeu que existe sim um interesse em manipulação da mente das pessoas através da música. Não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os modos do mundo, mas as maneiras de Deus. Então veja, nós temos uma pessoa que sem nenhum embasamento em nada, né, e ele como representante de vários outros, diz para as pessoas não se preocuparem com o que elas vão fazer, com os métodos que elas vão usar para trazer as pessoas para a igreja, ou supostamente levar para Cristo, e enquanto isso Ellen White diz claramente que não. Nós não devemos usar os modos do mundo, não devemos usar as estratégias seculares para levar as pessoas a Cristo, porque isso fatalmente vai falhar. Fatalmente nós vamos buscar trazê-las de forma instintiva e não de forma racional, com razoabilidade. E isso vai, evidentemente, ter efeitos na igreja. Quanto mais pessoas que querem seguir os seus instintos entrando na igreja, mais essas pessoas vão fazer o quê? Eles vão querer impor o seu regime de culto, aquilo que eles entendem por adoração, que geralmente não inclui Bíblia, não inclui renúncia, não inclui domínio próprio, né? E, consequentemente, um prejuízo cada vez maior em manter a identidade de doutrinas, a identidade de crenças e uma busca cada vez maior pelo estudo da palavra. E se você duvida disso, comece a perceber, proponha vigílias na sua igreja, proponha o JA com mais de 1 hora na sua igreja, proponha qualquer evento em que o entretenimento e a música não sejam um carro-chefe. Proponha um estudo mais aprofundado da Bíblia. E aí você vai ver se realmente está havendo uma mudança efetiva para o bem em função das técnicas utilizadas. Deus requer hoje do seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. E óbvio que ele exige de nós também. Não é? Então, se não houver diferença na forma como nós nos vestimos, e cada vez não está havendo, né? Os ditos cristãos cada vez mais usam roupa rasgada, usam roupa justa, usam gírias na sua comunicação uns com os outros. Isso cada vez mais está tomando conta do cristianismo. O cristianismo está cada vez menos percebendo a distinção do santo e do profano, do comum e do sacro, né? Então, isso cada vez mais está acontecendo. E, sob o pretexto de junção de costumes, ao invés de se buscar os conselhos bíblicos, tem se buscado a imprecisão e a subjetividade, a total falta de critérios lógicos claros e definidos. Por exemplo, ao se buscar através de falas de antropólogos, fala de sociólogos que querem rotular as pessoas que se preocupam com determinados costumes, em se verificar se tal ou tal costume será utilizado na igreja.
Isso é classificado como um etnocentrismo, como um ar de superioridade, né? Então, ou seja, deve-se olhar uma tribo que tem como costume pegar os bebês deficientes e deixá-los para morrer como uma mera variação de costume, né? Muitos têm essa visão, e essa visão entrou na igreja, né? Então, por mais que se perceba que uma determinada forma de agir está levando as pessoas à alienação, ao analfabetismo bíblico, ao analfabetismo funcional, isso é meramente visto como apenas uma distinção inofensiva, né? Uma diferença que não prejudica a igreja, quando na verdade nós temos visto que não só na nossa igreja, em várias igrejas, em vários locais, a preocupação é a mesma, no sentido de que as pessoas estão deixando de lado a busca pelo estudo da palavra e estão buscando cada vez mais se satisfazer emocionalmente, instintivamente, dentro das igrejas. É só você olhar as igrejas que costumam estar abarrotadas de gente e as igrejas que não costumam ter tanta gente. Qual é a prioridade de cada um? E aí você olha o comportamento de cada um. E aí você vai perceber a diferença. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. Já na época de Ellen White, isso já era uma preocupação, né? Olhar inofensivamente a associação com as coisas do mundo. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. Tão suave, tão plausível é o trabalho do inimigo que não se suspeita dos seus ardis. E muitos membros da igreja tornam-se mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Satanás levará o maior número possível a se tornar no procedimento semelhante ao mundo, imitando-lhe os costumes. Quando a igreja parou de ter como padrão lógico a análise bíblica para verificar se um costume deveria ser mantido ou não, ao pregar a um grupo, e o que passou a ser utilizado como padrão a imprecisão da definição de etnocentrismo, a definição de que costume é costume, não importa qual seja, e cada povo deve ter seu costume valorizado, independente de como esse costume venha a prejudicar a reflexão, de quanto esse costume venha a prejudicar a modéstia cristã, a discrição. E aí, isso dentro dessa imprecisão, que é uma imprecisão voluntária, as pessoas querem levar a imprecisão para a igreja, porque quando você leva a imprecisão, as pessoas começam a ficar perdidas sobre como pensar e passam a agir em função dos seus próprios instintos, dos seus próprios pensamentos. Toda melodia que partilhe da natureza de jazz, rock ou outras formas híbridas relacionadas, ou um ou outro, veja, se tiver um, já é o suficiente para não aceitar. Ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitados. Manual da Igreja Adventista de 2010. Então, ou seja, a igreja já havia demonstrado uma preocupação com essas formas. Por quê? Porque os estudos estão demonstrando. As músicas, nas últimas décadas, e já há um bom tempo, ela tem se tornado mais pobre em termos de instrumentação, ela tem se tornado mais pobre em termos de letra, ela tem se tornado cada vez mais repetitiva, muitas têm ido para o lado da melancolia, muitas têm ido para o lado da revolta, no sentido de cada vez mais incentivar o ser humano a viver pelos instintos e não pela reflexão e pela calma, por uma vida mais centrada, mais regrada, mais disciplinada. E muitos no setor dito evangélico, cristão, eles têm visto o poder e quanto dinheiro pode se ganhar com esse tipo de música e têm levado essas mesmas técnicas para as músicas que se chamam música gospel, música cristã. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruídos. Então, Ellen White já havia alertado, cuidado com a música em que predomina o ruído, não se predomina as notas musicais claras, suaves, macias, mas há uma tendência cada vez maior a se valorizar o ruído. A verdade para esse tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra, não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas.
Veja que não estamos falando aqui em levar as pessoas de forma como por atacado para as igrejas para fazer número. Nós estamos falando em conversão de pessoas. Uma coisa é você levar as pessoas, outra coisa é efetivamente fazer com que elas consigam, através do Espírito Santo, se converter. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Então ela está falando claramente da perversão da música e da perversão dos nossos gostos. Nosso gosto vai se tornando pervertido em relação à música, à medida que a música pervertida é uma música deturpada, em que o predomínio do ruído é colocado naquilo que é chamado de adoração. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Então ela está deixando claro, não são poucos, muitas pessoas vão chamar isso e vão entender isso como uma operação do Espírito Santo, quando na verdade não é. Então isso é muito preocupante. Augusto Nicodemos: há muito show, muita música, muito chamado louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Isso é um padrão, irmãos. Você não vai ver pessoas que efetivamente gastam uma boa parte do seu tempo estudando a Bíblia, buscando entender a Bíblia em sua profundidade, dando valor a esse tipo de culto em que o predomínio é o show, a música e o dito louvor. Você vai ver essas pessoas sempre buscando um conhecimento bíblico cada vez maior. E para isso não pode haver esse espaço exagerado que se dá cada vez mais à música, e principalmente uma música cada vez mais focada no ruído, no barulho, no êxtase, na agitação. Nunca houve tantos animadores de auditório. Você deve ter visto muitos ditos pastores aí que basicamente são animadores de auditório. As pessoas saem de lá com a barriga doendo de tanto rir, mas se você for perguntar para ela o que elas aprenderam dentro da Bíblia ali, em termos de interpretação bíblica, você não vai ver nenhum efeito positivo. E tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. E Augusto Nicodemos disse isso, mas Jesus também ensinou isso na parábola do semeador, e ele também ensinou isso na parábola do rico e Lázaro, né? Quando ele diz assim, ouçam, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí foi dito, não, mas se eu for até lá, eles vão... E aí foi dito, olha, se eles não ouviram Moisés e os profetas, tampouco ouvirão a ti, ainda que um morto ressuscite. Então Jesus está deixando claro, se a pessoa não tiver como foco o estudo da palavra de Deus, para levá-lo a uma vivência dentro dos princípios da palavra, nada do que fizermos, nem mesmo ressuscitar um morto, vai ser útil. Então é ilusão, é ilusório achar que fazendo músicas que vão atrair cada vez mais pessoas, porque músicas que levem a chamar a atenção dos nossos instintos cada vez mais, que isso vai trazer alguma conversão verdadeira. Isso não vai levar. Mais uma fala da filosofia adventista. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. E isso deveria ser uma fala óbvia para nós, né? Não apenas os hábitos e cultura de um local deveriam ser os determinantes de que estilo de música vai ser feito no momento em que essas pessoas forem para o caminho de Deus. Vamos ver o que a Associação Brasileira de Produtores de Disco informa a respeito disso, né? Olha só. Wikipédia. Música cristã contemporânea. A música cristã contemporânea, católica, popular e evangélica é o segundo gênero mais vendido no Brasil, perdendo apenas para o pop rock. Então veja, o que isso revela para nós? Claramente que a música se tornou um produto a ser consumido, um produto consumível, um produto para venda. Ela deixou de ter a função de elevar as pessoas, de fazer com que as pessoas renunciassem ao mundo, e buscou atender os desejos, os instintos das pessoas para vender. E aí começou o grande problema, né? Começou não, já vinha há um bom tempo, né? Quando as pessoas deixam de lado o estudo da Bíblia, elas vão buscar se preencher com alguma coisa. E uma delas vai ser a música cada vez mais agitada,
vão ser pregações cada vez mais focadas na autoajuda, na imprecisão, no relativismo barato e por aí afora. Descrevendo um movimento chamado celebracionista derivado do carismatismo, vamos ver o que José Silva Ferreira colocou. Características. Despreza as doutrinas características de nossa igreja. Desconhece os princípios de liturgia enunciados pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, introduzindo elementos de culto pentecostal. Isso é claro, isso é evidente, né? Desconhecem as crenças, não tem paciência para um estudo de interpretação bíblica mais focado. Limita a pregação adventista a 3 aspectos apenas: perdão, aceitação e amor. E, detalhe, com noções deturpadas de perdão, de aceitação e de amor. Uma noção deturpada de graça que leva a uma noção deturpada de perdão, aceitação e amor. Isso aliado a uma música cada vez mais instintiva, que leva as pessoas cada vez mais a se sentirem agitadas, e isso é colocado como um reavivamento, como a ação do Espírito Santo, como Ellen White colocou. Elabora apenas sobre manipulação de emoções. Isso tem sido muito claro, né? Isso foi apontado como uma preocupação em 98, e nós vemos claramente isso acontecendo nos dias de hoje. Com fortes provocações de sensações físicas, de emoções intensas, aqueles que têm pouco embasamento bíblico ficam extasiados, pensando estarem sob a ação do Espírito Santo. Aí está feito sucesso. As pessoas caem direitinho, pois confundem êxtase emocional com o poder do Espírito Santo. Quantas vezes você ouve as pessoas falarem assim: isso que é música, eu estou sentindo o Espírito Santo? Ela só está sentindo êxtase. Se você olhar, não está vendo transformação de vida, não está vendo o desejo de estudar a palavra, não está vendo o desejo de viver a palavra conforme a palavra ensina, mas isso é visto como o poder do Espírito Santo. Mais uma fala de Ellen White: se trabalharmos para criar excitação do sentimento, teremos tudo quanto queremos. Ou seja, é isso que o corpo quer: excitação de sentimento, hiperestímulo, né? Animar os instintos, né? Satisfazer cada vez mais os instintos. Isso vai gerando uma dependência, vai gerando um vício. E ela fala assim: mais do que possivelmente podemos saber como manejar. E ela fala assim: é fato que nós não conseguiremos manejar isso. Quanto mais buscar a excitação de sentimento, menos condição de controlar esse sentimento nós teremos. Importa não considerar a nossa obra criar excitação. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo são, saudável. Deixai que Deus opere e ande o instrumento humano silenciosamente diante dele, vigiando, esperando, orando, olhando a Jesus a todo momento, conduzido e controlado pelo precioso Espírito. As pessoas estão fazendo justamente o contrário. Elas querem que cada vez mais o cristianismo se adapte a satisfazer as vontades delas, senão elas não ficam na igreja. E muitos líderes estão caindo nisso, né? Com a preocupação de manter as pessoas da igreja, eles estão, na verdade, enfraquecendo aqueles que querem se fortalecer na fé. E a tendência é um decaimento cada vez maior. Deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com carismatismo ou tenham predominância de ritmo. Filosofia Adventista, Associação Geral, 2004. Então veja, o que será que mudou? O que será que mudou para a música se tornar cada vez mais repetitiva e os cultos serem voltados cada vez mais, né? Cultos na igreja em que a pessoa fica o tempo inteiro tocando instrumento enquanto está tendo algum evento na igreja. Ou seja, a necessidade de se criar excitação o tempo inteiro. Um artigo escrito por Richard Harrington, correspondente do Washington Post, diz o seguinte: a indústria de gravações religiosas reconhece os auditórios não cativos, ou seja, a serem conquistados pela música positivamente pop, e procura capitalizar a oportunidade de fazer grandes vendas pela fusão de sons populares atuais com palavras religiosas. Isso o que Deus diz sobre a música, Engenheiro Coelho, nas Press 2013. Então, ou seja, isso já foi percebido há muito tempo, essa intenção
de tornar a música um mero produto de venda no meio cristão. E as pessoas fecham os olhos e fazem de conta que isso não está acontecendo. Há gravadoras, agências de prestação de serviço, promotores de shows que vivem da música. Em lugar dessa subcultura se alicerçar nos padrões cristãos, tem se tornado, na verdade, subcristão. Ou seja, essas pessoas claramente estão rebaixando o cristianismo para vender música. Mas às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e mantê-los em forma e ordeira do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes vivem em função do sentimento, vivem em função do êxtase, vivem em função do hiperestímulo da música. E eles sabem que na maioria das igrejas, se eles encherem de música, as igrejas vão encher. Então eles se sentem mais importantes do que o próprio mensageiro, do que aquele que busca estudar a palavra. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas não querem efetivamente transformação de vida. Elas querem apenas ir numa igreja que esteja adequada ao que elas querem seguir, à forma de vida que elas querem viver, segundo os seus próprios instintos. Não enxergam necessidade na leitura, no estudo, seja estudo bíblico, seja estudo de livros seculares, seja qualquer tipo de estudo. As pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar. Elas querem apenas alguém que diga o que elas querem ouvir. E muitas vezes isso é mais facilmente verificado na música e em pregações de entretenimento, em pregações que visem a comédia, em falas que busquem falar da Bíblia de modo tão superficial e vago, uma adaptação aos dias de hoje, sem efetivamente levar a pessoa a entender exatamente o que o texto quer dizer e por que ele diz aquilo, porque isso envolve renúncia, e muitas pessoas não querem renúncia. As pessoas querem apenas que Deus, como uma frase se não me engano, de Alfred North Whitehead, ele fala assim, sobre os cristãos: eles começaram bem, crendo que foram feitos à imagem de Deus, e eles acabaram por fazer Deus a sua própria imagem. Ellen White diz o seguinte: não é necessário um cântico ruidoso. Não é necessário um cântico ruidoso. Ou seja, não é necessário um cântico em que predomine a bateria, uma guitarra com som estridente, um som de tambor, de bumbo, carrom, seja lá o que for. Não é necessário um som em que predomine o ruído, seja na mensagem de quem canta, seja no acompanhamento instrumental. Mas entoação clara, pronúncia correta e expressão vocal distinta, que haja tempo para o cultivo da voz, de modo que o louvor possa ser entoado com tons claros, ou seja, melodia, ou seja, discernir as notas que estão sendo cantadas. Agora, faria sentido todo esse cuidado e colocar uma instrumentação cada vez mais agressiva para acompanhar essa voz? Obviamente que não. Não com aspereza e estridência que ofendem o ouvido. E se você olhar os instrumentos de percussão, quando eles predominam na música, o que nós temos? Aspereza e estridência. E quando a guitarra predomina na música, a guitarra por si mesma ela tem um som estridente e ainda acompanhado desse tipo de instrumento, o que nós temos? Aspereza e estridência, que cada vez mais vão ofender o ouvido e vão criar um vício, né? Principalmente aqueles que querem viver segundo os próprios instintos. O canto não deve ser sempre feito por uns poucos. O mais frequentemente possível, una-se toda a congregação. Ou seja, a prioridade é o cântico congregacional. Esse é o cântico em geral feito no Antigo Testamento, né? Paulo diz: está entre vós alegre, cante louvores, né? Geralmente o cântico é o cântico congregacional. E o que nós temos hoje visto cada vez mais? Predomínio do cântico individualizado, né? Em que o cantor ele foca mais nas suas habilidades musicais do que efetivamente em levar uma música agradável às pessoas. Êxodo 15:1 diz, né? Moisés e os israelitas entoaram ao Senhor um cântico. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Miriam pegou o tamborim e todas as mulheres e seguiram tocando tamboris e dançando. Ou seja, mesmo nesse evento descritivo, e nós temos que tomar cuidado quando analisamos o evento descritivo na Bíblia,
né? O fato da Bíblia descrever algo não necessariamente quer dizer que isso é apoiado como um padrão a ser seguido pelos servos de Deus. Mas aqui nós vemos o quê? Uma ação plural, pessoas no plural, em termos de congregação, cantando ao Senhor e louvando, né? Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. E aí Ellen White vai dizer o seguinte: a dança de Davi, e obviamente nós podemos falar somente sobre a dança de Miriam, em júbilo reverente perante Deus, tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda. Não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação da dança moderna. Ela se refere aqui à dança por ocasião da mudança da arca, mas obviamente, numa teocracia, é óbvio que a ênfase nunca foi o cantor, nunca foi o dançarino, a ênfase foi Deus. E existe uma grande preocupação, por quê? Porque a música ela tem se tornado cada vez mais ritmada, ela tem se tornado cada vez mais ruidosa, e aí é só fazer uma conta de 2 mais 2, né? Que tipo de dança você acha que é introduzida nas igrejas que tem esse perfil? E aí você vê que efetivamente a intenção é muito clara, né? Porque com a música você ainda tem um certo controle mental. Agora com a dança não, a dança é instinto puro. Então, veja que a intenção é claramente introduzir a música e usar como justificativa as danças antigas no momento teocrático de Israel, por exemplo, como justificativa para se introduzir a dança hoje, no momento em que é extremamente perigoso, e principalmente considerando nos últimos 20, 30, 40 anos, o tipo de música que tem se introduzido nas igrejas cada vez mais. Ou seja, existe um claro interesse em levar as pessoas ao culto instintivo, ao culto voltado à satisfação do físico e não da reflexão. E isso, obviamente, tem levado a quê? Isso tem levado, obviamente, a um analfabetismo bíblico. Aqui nós temos o caso de Davi, né, que dançou e ele foi repreendido por Mical. E no caso Deus, o texto dá a entender que Deus reprovou a ação de Mical ao repreender a Davi, né? E aí Ellen White comenta que é preciso olhar com cautela e, obviamente, né, mesmo que ela não comentasse isso, nós precisamos olhar com cautela, né? Quanto mais os estudos vão sendo feitos, mais se percebe que os instrumentos que incitam a atender aos instintos, que focam mais no ritmo, que não tem valor em termos de melodia, de apresentação de notas, eles eram usados de forma muito controlada, bem diferente da forma que nós usamos, que muitos de nós usamos, né? E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Então veja que esse é um ponto, né? Quer-se utilizar o mesmo grupo que diz que o Antigo Testamento não tem valor em uma série de coisas, ele quer se utilizar de eventos pontuais no Antigo Testamento para justificar comportamentos claramente instintivos, claramente no sentido de tornar a música como um instrumento de venda. Aí nós vemos, por exemplo, né? Deus lançará isso sobre ele e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos do seu lugar o assobiará. Então veja, bater palmas como símbolo de advertência. Aclame a Deus batam palmas vocês todos os povos, aclame a Deus com cântico de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Então nós estamos falando aqui em um contexto de libertação, não é? Ou até mesmo em um contexto de escravidão, não é? Mas uma coisa fica clara, as pessoas elas têm a noção de estarem oferecendo algo para Deus. E quando você lê, por exemplo, na Bíblia, o caso de uma pessoa que morreu pelo simples fato de tocar na arca em que Deus havia dito para não olha, os levitas é que vão cuidar da arca, você percebe que o quanto essas pessoas possivelmente cuidassem na forma em que elas iriam cantar no momento em que elas fossem cantar a Deus, né? Tendo em vista que Deus
tinha leis muito rígidas, muito claras de como ele queria que as pessoas se relacionassem com ele e como ele quer, ainda hoje, evidentemente. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Eles constituíram rei e o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas ações. Então veja, tanto em um contexto de advertência, em um contexto de rejeição, como no caso de Jó. Então as palmas elas são colocadas na Bíblia, mas obviamente não no intuito de guiarem e determinarem o ritmo numa música. Nenhum desses momentos aqui nós estamos vendo as palmas num contexto de alguém cantando e usando as palmas, por exemplo, para ditar o ritmo numa música ou alguma coisa nesse sentido, ou para exaltar pessoas. Se você olhar aqui, no momento em que o Salmo fala no sentido de louvor a Deus. Aí nós temos momentos em que os textos descritivos eles apenas revelam o que as pessoas fizeram. Não significa que Deus concordasse com aquilo, né? Que quando bateram palmas para homenagear pessoas, por exemplo. Porque, como o nosso foco é principalmente falar sobre os aspectos instrumentais, isso nós podemos ver com mais calma também em outros estudos, né? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Veja, palma num contexto de alegria, de concordar com algo que é feito, né? E no caso, lá em Salmos, falando com relação especificamente ao louvor a Deus, a gratidão a Deus pelo que Ele fez. Todos que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Isso aqui claramente no contexto de reprovação, né? Batendo palma em sinal de reprovação ao que foi feito. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. Mais uma vez a palma no sentido... Deus falando para o filho do homem bater palmas em sinal de reprovação às pessoas. Também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Então você vê, com exceção do louvor a Deus especificamente, a palma dirigida Deus falando para dirigir as palmas às pessoas em tom de reprovação. Então, dando continuidade aqui. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Olha como é complicado quando nós nos baseamos em apenas uma palavra, né, para falar alguma coisa. Veja só como a Nova Versão Internacional traduz um determinado verso da Bíblia, em 1 Samuel 10. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Vamos ver como a Nova Almeida atualizada diz. Será mudado em outro homem. Almeida Corrigida Fiel. Tornarás um outro homem. Nova Versão Transformadora. Será transformado numa pessoa diferente. O Livro, versão O Livro. Sentir-te-ás e atuarás como uma pessoa diferente. Versão Católica. Tornar-te-ás um outro homem. Então veja como é perigoso quando nós nos baseamos, por exemplo, em apenas uma palavra. Mas vamos ler aqui o que o texto diz. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Veja que nós temos aqui lira, flauta e harpa, ou seja, predomínio de instrumentos em que a nota é limpa, sai límpida, né? E um exemplo de uso de tamborins, ou seja, você tem uma série de instrumentos que produzem melodia, que são harmônicos, etc., para compensar o uso dos tamborins, por exemplo. E aí nós vamos ver, inclusive, comentários a respeito de como eram utilizados esses instrumentos de percussão, né? Instrumentos, por exemplo, que não trouxessem uma melodia clara ao serem tocados, né?
Louvai com tamborim e dança, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Salmo 150. Aqui eu gostaria de ter em conta uma linha de pensamento que se introduziu na igreja que eu acho um tanto preocupante. O fato de que esse salmo não está tratando da adoração no templo e que, além disso, provavelmente tenha sido escrito em um momento histórico da vida de Israel onde não havia uma clara instrução divina acerca da forma apropriada para a adoração litúrgica. Qual é a minha preocupação com isso? É que se eu relativizar um salmo, porque assim, uma coisa é eu falar sobre um evento descritivo, olha, a Bíblia simplesmente está dizendo, alguém dançou, alguém cantou, né? Então isso não é padrão para a doutrina. Agora, no momento que eu pego um salmo de um livro que eu acredito que foi inspirado por Deus e digo que Deus inspirou o salmista a escrever algo que não era a forma apropriada para a adoração litúrgica, então aí nós temos que ter cautela com relação a isso, né? Como ele fala isso de forma geral, louvai com tamborim, com dança, etc., é lógico que existe a questão, isso não era usado dessa forma no templo, existe uma série de coisas a serem colocadas, e principalmente, olha, isso era o uso comum, não era o uso no templo, né? Existe essa preocupação, inclusive, em ser colocado. Mas o que eu acredito que aconteceu foi que, na medida em que Deus começou a perceber, à medida que Deus... que o ser humano começou a deturpar o uso do tamborim, o uso da dança, Deus gradativamente foi retirando isso. Deus gradativamente foi deixando isso de lado, né? À medida em que as pessoas começaram a dar uma predominância cada vez maior para esse tipo de coisa na adoração, na sua adoração a Deus, no seu dia a dia, Deus começou a deixar de lado. Tanto que você não vê, simplesmente você não vê o Novo Testamento, por exemplo, falando em desenvolvam o dom da música, dentre os dons a serem desenvolvidos pela igreja. A música, obviamente, fala em cantar louvores, mas não é. Veja que os apóstolos de Deus, os discípulos, aqueles que escreveram, que foram inspirados por Deus, a preocupação deles não era desenvolver nenhum ministério da música. Simplesmente as pessoas cantavam, simplesmente cantavam hinos congregacionais. Você não vê simplesmente falar sobre dança, né? Você simplesmente não vê no Novo Testamento preocupação em falar em nenhum momento sobre dança, né? Quando ele fala, estais animado, alegre, cante louvores, ele não fala para fazer apresentações de dança ou mesmo apresentações musicais constantes na igreja. Simplesmente havia uma preocupação em cantar, não é? Ou seja, a música sempre foi algo secundário. A mensagem falada sempre foi o principal. O trabalho da igreja, o trabalho em desenvolver o ensino, em desenvolver o auxílio às pessoas, era o principal. A música sempre foi secundária. E, de uns tempos para cá, ela tem se tornado cada vez mais o principal na igreja, porque sabe-se que com isso se atrai as pessoas pelos instintos e não pela razão. Não é? Isso é um grande problema, porque chega na hora de ouvir a mensagem, nem mesmo aqueles que cantam na frente da igreja, muitas vezes, em muitos lugares, muitos conjuntos que cantam na igreja simplesmente não ficam para ouvir a mensagem, e quando ficam, muitas vezes ficam conversando, sem prestar atenção, porque eles se sentem os mais importantes ali naquele ambiente. Então, eu não vejo necessariamente porque não havia uma clara instrução, né? Mas porque isso... Nós entendemos que Davi falou isso inspirado por Deus. Agora, que claramente a forma como é usado hoje, evidentemente, pela forma como Deus trata as pessoas, a rigidez de Deus na exigência de santidade dele, né? Nós sabemos que claramente a forma como é usado hoje, nem de longe, é a forma que reflete o que era usado no passado. E principalmente uma coisa que fica muito clara, quanto mais o tempo passa, menos isso é utilizado nos cultos, né, dos servos de Deus. Não conhecemos o momento exato em que o Salmo 150 foi escrito, mas podemos encará-lo no período A. A liturgia e a estrutura praticada pelo povo de Israel quando deixaram o Egito, passando pelo tempo de Davi, ainda faziam uso de alguns costumes egípcios, como danças e tambores.
E o período B, anos mais tarde, a partir do momento que Israel recebe as instruções de Deus através do profeta Natã. Não há mais menção de danças e os tambores ficam fora da lista de instrumentos permitidos no santuário. E é dentro dessas duas linhas que eu entendo que Deus, até um determinado ponto, ele até permitia e até incentivava nos Salmos o uso desses instrumentos, mas à medida em que isso se tornou um prejuízo para o povo, isso passou a ser cada vez mais desestimulado, passou a ser cada vez mais deixado de lado, à medida em que as pessoas foram se consagrando cada vez mais a Deus, e à medida em que começou a haver uma preocupação cada vez maior com a deturpação do uso desse tipo de ferramenta, como esses instrumentos e a dança, isso começou a ser cada vez mais deixado de lado. Levando em conta a coerência no texto, seria mais razoável a interpretação de que Tof e Nekeb se referem aos locais onde eram presas as pedras, na vestimenta de Lúcifer, pedras essas nas quais todo o verso se refere. Então veja, no caso de Ezequiel 28, 12 a 15, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, as obras de teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. E muitos usam, por exemplo, essa parte para... Veja a diferença de tradução, seus engastes e guarnições, seus tambores e teus pífaros, porque a palavra ela dá margem para mais de uma tradução. Então eu não posso simplesmente pegar uma parte isolada de um verso bíblico e usar para justificar o uso, por exemplo, de tambores e pífaros como algo que Deus queira no cântico na igreja, no templo, alguma coisa nesse sentido. Então nós temos que tomar cuidado com isso, principalmente no contexto em que vivemos, de analfabetismo bíblico e de uso cada vez mais comercial da música e da dança, mesmo dentro do mundo chamado cristão. Até 1920, os bateristas de jazz nos Estados Unidos não se destacavam muito, limitando-se apenas a marcar o tempo da música. Aos poucos, alguns músicos foram se destacando devido à técnica e à forma de apresentação, como, por exemplo, Joe Jones e Gene Krupa. O ritmo violento dos tambores e a repetição intermina dos cantos produzem fadiga e amortecimento consequente da consciência, levando os iniciados a um verdadeiro estado de hipnose. É claro que aqui ele está falando em relação a determinados tipos de culto, mas também nós vemos isso claramente, e não é de hoje que se fala em pessoas em êxtase. Antes eram exemplos de êxtase pessoas que não participavam no cristianismo, mas se você for pesquisar hoje, você vai ver um êxtase cada vez maior nas músicas ditas cristãs. Pessoas em verdadeiro êxtase, só que a diferença é que elas chamam isso de manifestação do Espírito Santo, Em muitos lugares em que fala, por exemplo, que o Espírito Santo baixou na pessoa, e na verdade o que está acontecendo ali? Muitas vezes um êxtase em virtude desse ritmo alucinante das músicas e da dança ali feita no momento do culto. Ritmo é o elemento mais ativo na experiência do trânsito. O ritmo marcado com a percussão é ainda mais eficaz em desencadear a experiência de possessão. Gilbert Roget, Música e Trânsito, Chicago, Universidade de Chicago, 1985. A percussão é o som por excelência do trânsito, e se há um instrumento capaz de quebrar os nossos nervos, esse é o tambor. O ritmo da música tem a capacidade de influenciar os ritmos do corpo. Por isso, é o elemento que exerce influência nos mais variados locais do nosso organismo. Entre tantos, podemos citar os efeitos sobre a liberação dos hormônios nas glândulas, liberação de neurotransmissores nos núcleos do sistema nervoso central, pressão arterial, ondas cerebrais e movimentos corporais. Então, olha, o quanto o uso de instrumentos aliado a uma música cada vez mais agitada, por exemplo, pode levar, além da questão da liberação dos hormônios, que é independente da música, e aí nós vamos ver assim, vai liberar mais ou menos. E é o que nós queremos. Nós queremos uma overdose de hormônios, de neurotransmissores, de um aumento generalizado na nossa pressão e nos movimentos corporais quando nós ouvirmos uma música. Nós queremos o êxtase.
Nós queremos que o momento de culto nós tenhamos um estado de êxtase que inclusive torne difícil a concentração na mensagem falada ou alguma coisa nesse sentido? Eu não quero, né? E aí fica a você refletir também que tipo de adoração você quer, se você quer realmente ter o controle do seu corpo no momento da adoração, ou você quer que seu corpo seja tenha uma liberação torrencial de fatores que façam com que você perca o controle na sua própria consciência, da sua própria capacidade de discernimento e esteja ali sujeito a ser induzido a determinados comportamentos. O aspecto característico da bateria e de outros instrumentos de percussão da música de hoje é o de acentuar a batida, suplantando a melodia e todos os outros elementos. Isso em 2003, Eurídice Osterman, o que Deus diz sobre a música. Isso eu acredito que está muito claro, né? Quando nós olhamos a música, principalmente quando nós vemos a música hoje, é muito claro isso. Acentuar a batida, suplantando a melodia e todos os outros elementos. A batida é o principal, por quê? Porque se quer fazer com que a pessoa tenha aquele sentimento, aquela sensação de êxtase, e isso é associado à ação do Espírito Santo. Não é a melhora de vida, não é a vontade de estudar a Bíblia, de orar e jejuar e frequentar a igreja e evangelizar as pessoas, não. É o êxtase. As descargas de impulsos nervosos, produzidas por ritmos que marcam ou acentuam os tempos fracos e os contratempos, estimulam também vários centros nervosos. Quando liberados em altos níveis ou durante um tempo maior que o normal, pelos núcleos do tronco cerebral, possuem ações as quais são imitadas pelas drogas psicoativas, cocaína, nicotina, anfetaminas, no sistema nervoso central e podem produzir euforia, convulsões, transe, hipnose, tolerância e vício. Música rock é a expressão, né? Então veja que isso feito pelo Vanderlei Dornelles. E aí eu pergunto para você, adianta você colocar uma letra com mensagens cristãs quando você tem todo um acompanhamento instrumental que quer produzir euforia, convulsões, transe, hipnose, tolerância e vício? E a questão da hipnose aqui, muitas vezes, é a questão de tornar você mais sugestionável. Não é necessariamente que você vai ficar hipnotizado, mas que você é muito mais fácil de ser manipulado, emocionalmente falando, principalmente, né? O ritmo repetitivo, sincopado e marcado, semelhantemente às drogas psicoativas, aumenta os níveis de neurotransmissores, noradrenalina, serotonina e dopamina, e de adrenalina no sistema nervoso central. Se não for repetida, o sistema nervoso sente necessidade, gerando dependência. Um nível cada vez maior de estímulo é requerido para produzir o mesmo efeito anterior, levando à tolerância. Isso leva ao vício e mesmo sistemas de recompensa estimulados por comida, drogas, sexo e drogas. Então veja, ao invés da música ser utilizada de forma equilibrada para trazer uma sensação de tranquilidade, de paz, de alívio, ela é utilizada para gerar um êxtase cada vez maior. Isso vai gerar dependência, a dependência vai levar à tolerância, a tolerância vai levar ao vício e uma vez viciado, para você se ver livre disso, para que eu me veja livre disso, nós vamos passar aí por bons momentos da chamada, possivelmente, síndrome de abstinência, né? Quando nós queremos abandonar, e é difícil, quando você quer abandonar algo, você já está viciado em algo, é extremamente difícil, é só pelo poder de Deus mesmo. E aí imagina, se você vai 2, 3 vezes na igreja e quando você vai lá, você é bombardeado com esse tipo de música viciante. Quer dizer, não tem como você abandonar, né? Porque para abandonar você precisa se abster daquilo, né? Não tem outra forma de fazer isso. Não temos tempo agora para gastar em buscar as coisas que agradam unicamente aos sentidos. Ellen White, Evangelismo. E o que a música tem feito hoje? Agradando unicamente aos sentidos. O pesquisador David A. Noebel diz o seguinte a respeito de alguns ritmos. Cria uma secreção anormalmente alta. Anormalmente alta. Ele está falando de ritmos musicais. De hormônios sexuais e adrenalina, podendo causar alterações nos níveis de açúcar no sangue e a quantidade de cálcio no corpo.
No ponto em que uma quantidade insuficiente de açúcar do sangue alcança o cérebro, o julgamento moral é muito reduzido ou completamente destruído. E aí fala-se sobre efeitos da música rock, e pode suscitar estresse, ira, reduzir produtividade, aumentar hiperatividade, debilitar força muscular e poderia desempenhar um papel na delinquência juvenil. É evidente. Quanto mais você reduz a produtividade, aumenta a hiperatividade, né? Debilita a força muscular, suscita estresse e ira. Você está querendo fazer o que com essas pessoas? Evidentemente não é fazer com que eles sejam servos de Deus cada vez melhores, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Quando a música foi substituída por outra que não fosse rock, Diamond descobriu que a produtividade da fábrica aumentou em 15%, enquanto que o número de erros diminuiu na mesma proporção. A produtividade aumentou em 15%, os erros diminuíram nessa proporção, próximo talvez de 15%, 20%. Né? Pesquisadores russos chegaram às mesmas conclusões. Então, veja, evidências cada vez maiores que o acompanhamento instrumental ele tem uma influência extremamente forte no ser humano. Quando os seres humanos cantam com o espírito e com o entendimento, os músicos celestiais apanham a harmonia e unem-se ao cântico de ações de graça. Ellen White, Obreiros Evangélicos. Uma das mais poderosas liberações de adrenalina na reação de fuga ou luta acontece na música com volume forte, ritmo e acordes discordantes. Uma das mais poderosas liberações de adrenalina na reação de fuga ou luta acontece na música com volume forte, ritmo e acordes discordantes. Os músicos descobriram que a música que não segue as regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal, fraseado, faz com que o ouvinte experimente um clímax viciante. Precisa de mais informação? Eu acredito que assim, olha só, e nós teremos um outro vídeo, né? Nós estamos chegando ao final desse, mais dois, e nós dividimos em duas partes, né? Mas veja, está muito claro. Métodos de levar música viciante às pessoas, se utilizar das mesmas técnicas das músicas seculares que para vender música, obviamente com a intenção de ganhar dinheiro. Veja que essas músicas, irmãos, não é para fazer você adorar melhor a Deus, não. Essa música é para viciar você e fazer com que as pessoas ganhem cada vez mais dinheiro com isso. Assim como as anfetaminas causam dependência, os músicos utilizam ritmo discordante ou sincopado para causar dependência e tolerância e assim vender bem. A mesma música que no passado criava a sensação agradável de excitação, agora não satisfaz mais. Ela precisa se tornar mais estridente, mais intensa e mais discordância. Verli Bell, como o rock, né, foi adicionado para esse tipo de coisa. Isso em 1993, quer dizer, 2013, 2022, 29 anos, e essa preocupação já existia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, do Espírito é vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus em verdade, e não pode em verdade ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se você quer seguir os instintos, você pode, mas você só não pode dizer que isso é adoração a Deus. A exposição à música com ritmos harmônicos reforça os ciclos rítmicos do corpo humano, sincronizando mensagens nervosas, melhorando a coordenação, harmonizando o humor e as emoções. Então, uma música bem trabalhada, feita efetivamente para auxiliar o ser humano, é uma música com ritmos harmônicos. Por contraste, a exposição à música com ritmos desarmônicos, causada pela dissonância, barulho, balanços antinaturais, acentos, ritmos deslocados, o que ela faz? Frequência cardíaca alterada, com sua correspondente alteração na pressão sanguínea, então prejuízo na frequência cardíaca e na pressão sanguínea, estimulação excessiva de hormônios e digestão inadequada. Então, além de tudo, você está prejudicando gradativamente não só a sua saúde mental, mas a saúde física, gerando um vício para o corpo, fazendo com que o corpo seja levado cada vez mais ao êxtase. E o nosso último slide de hoje, desse vídeo, é: a música clássica causou efeitos benéficos sobre o comportamento animal, diminuindo comportamentos estereotipados como vocalização, lambedura psicogênica e tremores, aumentando seu tempo de sono e tranquilidade.
enquanto a música do tipo heavy metal provocou a maior ocorrência de tremores, sinal característico de nervosismo e ansiedade. Como instrumentos de ritmo, os tambores produzem sons que diferem radicalmente dos produzidos por instrumentos melodiosos. Em vista do tamanho do bumbo, suas ondas são quase todas de baixa intensidade, mas incoerentes demais para compor uma nota reconhecível. Incoerentes demais para compor uma nota reconhecível. Revista Eletrônica de Ciências da USP, Naylor Oliveira, 2004. Nós faremos a segunda parte com os slides restantes. Espero que tenha sido útil, espero que te ajude aí a refletir cada vez mais o tipo de música que você está tendo na igreja, e se você realmente tem o interesse em atrair os jovens para a igreja com esse tipo de estratégia. Ou se nós vamos buscar a estratégia mais difícil, que é de acordo com a vontade de Deus, que é chamar esses jovens, mostrar um estilo de vida diferenciado, mostrar para eles como eles estão sendo viciados, como eles estão sendo manipulados pelas músicas existentes hoje, tanto no mundo secular como no mundo cristão, a necessidade de leitura, a necessidade de domínio próprio, de compreensão do mundo ao nosso redor, para não sermos enganados. Convido para a oração final, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar da Tua mensagem. Nos despeça para nossos afazeres, nos dê a Tua bênção, a Tua paz, o perdão por nossas falhas e pecados, esteja conosco, nos ajude, Pai, a vencer em um mundo em que as coisas são feitas para nos prejudicar, para nos viciar, para nos tornar escravos do pecado. Nos liberte em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo vídeo.